Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça de Jesus estejam com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Aleluia, estamos juntos aí, mandando o sono embora em nome de Jesus. Você que está abrindo boca de sono, aí se prepare para abrir a boca para comer isso, para comer a palavra de Deus agora, através do que vai ser derramado na sua vida. Não pode haver sono para comer a palavra de Deus. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo sono e ministramos na sua vida energia, não é? Para que você possa estar firme ouvindo essa palavra aí. E nós estamos, né, missionária, aqui numa jornada, né? Da leitura completa da Bíblia, né? De capa a capa e lendo e explicando versículo por versículo. Isso. Então, se você nunca fez isso, porque muita gente nunca fez isso, né? Muita gente não leu ainda a Bíblia, nem uma vez. Pelo menos uma vez. Então, você vai fazer isso com a gente aqui. Nós vamos juntos e você vai poder dizer, dar glória a Deus, né? Dizer, olha, eu conheci toda a revelação de Deus. É claro que existem certos pontos que merecem depois um aprofundamento. É verdade. Né? Porque imagine, se a gente for aprofundar muito cada um dos pontos, a gente não chega na primeira leitura completa. Mas o objetivo aqui é sim explicar cada versículo, mas a gente chegar em certo tempo, nós não sabemos quanto tempo vai ser, né? Jesus é quem está. Já foram 80 e tantos programas. Da Bíblia, né? Não é da Bíblia. A leitura da Bíblia. Da leitura da Bíblia. E nós lemos o que até agora? Os 3 primeiros capítulos de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, do Velho Testamento. E aí já pulamos para a gente entender o período que vivemos hoje, que é o Novo Testamento. Depois a gente volta para o Velho Testamento. Depois a gente volta para o Velho. Mas no Novo Testamento já lemos o Evangelho inteirinho de Mateus, todinho de Marcos, todinho de Lucas. E agora já estamos em João. Inclusive você pode abrir aí sua Bíblia, ouvinte, em João capítulo 2, versículo 13. Ok? João capítulo 2, versículo 13. E assim, lembra, missionária, a primeira vez que a gente completou a primeira leitura da Bíblia, né, nas nossas vidas, há muitos anos atrás. É verdade. Foi uma vitória, não foi? Foi uma vitória total e completa, vamos dizer assim. Qual foi o impacto que você sentiu assim, de ter dito assim, eu consegui ler a Bíblia toda a primeira vez? Eu conheci a liberdade que Jesus veio nos dar. Amém. Que foi para a liberdade que Ele nos chamou, né? Amém. Nos libertou. É verdade. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. É isso mesmo. Né? É uma libertação, né? A pessoa conhecer. Porque cada palavrinha, cada partezinha que você vai conhecendo, né, você vai ficando mais distante do inimigo de nossas almas e pertinho de Jesus. Amém, amém. Então, queridos, isso foi o que eu senti. Isso é um sentimento que a gente quer que você sinta também, não é? Porque livre, o Evangelho totalmente livre. É essa boa notícia, não é? A palavra em grego, Evangelho, boa notícia, essa liberdade. Vocês não viram aqui no estúdio não, mas a missionária abriu os braços assim, livre, como quem está voando, né? Abriu nas asas do Espírito. Quer dizer, esse é o sentimento, né? Liberdade, liberdade. Então você quer ser livre? O que te prende, ouvinte? Né? O que tem te prendido aí? Às vezes é o que, missionário? É uma depressão, às vezes é uma tristeza, um trauma do passado, uma insônia,
Às vezes é uma miséria, a pessoa não consegue ter uma vida financeira minimamente equilibrada, né? Às vezes é desprezo, alguma coisa prende essa pessoa que está nos ouvindo. Mas se você conhecer realmente a palavra de Deus, você vai ser realmente livre. Realmente livre. E olha, o mais importante... Você vai prosperar em Cristo Jesus. Vai começar a viver a prosperidade e dom de Deus. Porque a prosperidade e dom de Deus é você ter café da manhã, almoço, jantar. Amém. É você ter saúde. Amém. Família em paz. Amém. Né? É isso. E o mais importante, você vai parar de variar o seu humor conforme as circunstâncias. Sim, você vai ser né? sempre alegre. Sempre alegre, porque você vai estar conectado direto na tomada que é Jesus, independente do que acontece ao seu redor. Porque o que a gente tem visto das pessoas, né, Luciana, é que as pessoas têm altos e baixos, né? Quando tá tudo bem ao redor, tá tudo bem com a pessoa. Quando ao seu redor a coisa aperta, seja problema familiar ou alguma doença ou qualquer problema no trabalho, aí a pessoa cai. Então você vai aprender a não depender das circunstâncias, né? É porque Jesus vai lhe dar a paz, que excede todo entendimento, vai lhe dar a solução para o seu problema, para o problema do seu familiar, seja ele qual for, ele vai resolver e você vai aceitar qual a vontade de Deus para aquele problema. Amém. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para nossas vidas. Amém. É isso aí, queridos. Então, resumindo, se você abrir a porta do seu coração para essa palavra e deixar Jesus assumir o governo de sua vida, aí você vai poder experimentar como ele vai organizar a sua vida, né? Ele organiza como a nossa vida estava toda bagunçada, desorganizada, e ele entrou quando nós abrimos essa porta. E aí ele vai, não é? À medida que você vai se entregando, ele vai organizando, vai colocando tudo no lugar, vai tratando a alma, vai tratando o corpo, vai tratando a mente, ele faz o espírito nascer de novo. Reviver. É uma delícia, né? Você fica mais bonita. Nossa, é bom demais. Você fica mais bonito. É bom demais. Convidamos você para essa jornada com a gente, não é? Fazer a plástica de Jesus na sua vida. A plástica de Jesus na sua vida. Deixa essa ele não transformar. Tem preço. Não tem preço. Não tem preço, e a única coisa que você precisa entregar é a coisa que o ser humano tem mais dificuldade, que é abrir mão do governo de sua própria deixa vida. Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Tem uma música do mundo que fala verdade. isso. Bom, então vamos iniciar a nossa leitura de hoje, não é? Dentro desse espírito de liberdade, de deixar a palavra de Deus nos libertar, vamos nós para João, capítulo 2, versículo 13. Tem um título, né, missionário? Qual é o título? Jesus purifica o templo. Vamos ver. Isso aqui aconteceu logo depois lá do milagre, né, de Caná da Galileia, que Jesus transformou água em vinho, que nós falamos no programa anterior, né? Mas vamos lá, João 2,13. Jesus purifica o templo. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, né? O zelo da tua casa me consumirá. Olha, isso aí está escrito, queridos, lá no Salmo, se você quiser anotar aí no seu caderninho, no Salmo 69, versículo 9. Aqui os discípulos estão lembrando disso. O que quer dizer isso? O zelo da tua casa me consumirá. Jesus, ele ficou muito triste, não é, missionária? Ao entrar no templo, o templo, Deus mandou o povo de Israel construir para ser uma casa de oração, não é? Uma casa onde a pessoa iria adorar a Deus
onde iria se arrepender dos seus pecados, se entregar. Mas o comércio da fé, né, daquela época, vamos lembrar que naquela época as pessoas costumavam, e fazia parte da lei de Moisés, oferecer sacrifícios, né, de animais para encobrir o pecado. Esses sacrifícios, eles eram uma sombra, né? Eles eram uma ideia do que Jesus viria fazer. Jesus, ele foi o sacrifício definitivo, né? Ele veio se oferecer. Mas então o que acontecia? As pessoas precisavam de boizinhos, né? Precisavam de pombas, de ovelhas, de cordeiros para o sacrifício. Então, esse pessoal que vendia isso acabou tomando conta e entrando no templo. E o templo acabou se transformando, na época de Jesus, numa esculhambação, né? Num negócio assim, sem nenhum controle, o comércio ligado à fé. Hoje se vê na frente de determinados templos um comércio. Pois é, mas o que Jesus está chateado aqui é o quê? É esse comércio invadindo o relacionamento com Deus. Então, por exemplo, se você tem hoje um grupo que se reúne para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para aprender a palavra, esse é o objetivo. Então, Deus se entristece quando no meio desse culto, no meio dessa adoração, no meio desse ensino, se misturam comércios que se aproveitam da fé, mas não estão ligados a Deus. Né? Que é isso, pastor? Fale claramente. Quando o pessoal começa a colocar, por exemplo, ensinando você a fazer trocas com Deus, ofereça isso e em troca ganhe aquilo. Não, jamais. Quando pregam que você faça grandes sacrifícios para chamar a atenção de Deus, já que para chamar a atenção de Deus basta fazer a vontade de Deus. Obedecer. A palavra de Deus. A palavra de Deus diz o quê? Deus não se agrada de sacrifício, mas de um coração contrito, um coração obediente a Ele. Então, toda vez que há essa invasão, não é, do relacionamento com Deus por outros interesses, porque, queridos, a gente tem que amar ao nosso Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer por nós. Vocês entendem? É mais ou menos assim, você que é filho e você que é pai ou mãe, você ama o seu filho e você, filho, ama os seus pais. Você ama pelo que eles podem te dar ou você ama incondicionalmente? Né? A gente vê, missionário, mães aí de bandidos e a mãe reconhece, não, o filho é um bandido, faz mal, mas ama mesmo assim. Tá ali junto, vai visitar na prisão, ora pelo filho, né? Por quê? De onde vem esse amor? Porque se fosse pelo que o filho dá de retorno para a mãe, muitas mães já tinham largado o filho, muitos pais já tinham abandonado. Um bandido e tá muitas vezes preso. Não é? Dando aperreio, matou tal, pessoas. Mas ela sabe que ele matou. Não é? Mas mesmo assim ama o filho. Então é esse amor. Para ela, ele não é um assassino, é o filho dela. Ela vê com outros olhos, ela já vê no que ele pode se transformar, numa pessoa de Deus, numa pessoa correta, não é? Ela vê o futuro, né? O futuro. Tenta ver o futuro. Então esse é o amor que a gente tem que ter por Deus. Né? A gente não pode se aproximar de Deus querendo ficar milionário. Até muitas pessoas chegam, eu mesmo e a missionária, a gente se aproximou de Deus quando nos convertemos, buscando a cura na vida dela e na minha vida. Mas logo depois que nós começamos, nós vimos assim, eita, tem algo aqui melhor do que a cura. Foi nos ensinado ali que o importante não é a bênção, é o abençoador. Pronto, a gente percebeu logo, eita, a bênção é boa. Você não tem que vir buscar a bênção, os pastores explicavam. É verdade. Tem que vir buscar o abençoador. E Ele lhe dá as bênçãos. A bênção é uma consequência natural. Consequência de você adorar e fazer a vontade do abençoador. E ter um relacionamento com o abençoador, que é Jesus. Então, isso é interessante, né? Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Então, queridos, é isso que Jesus, para você entender aqui. Por que Jesus ficou bravo com esse pessoal, né? Jesus chegou a fazer uma corda aqui, chegou a dar chicotada no povo aqui, sai para lá. Quer dizer, estava realmente uma coisa confusa, né? Então a gente não deve misturar realmente o culto com as coisas do mundo, né? Cada um no seu lugar, nem tão pouco, querido ouvinte, pense em fazer negociação com Deus.
nem tampouco pense assim, vou botar Deus na parede, vou forçar Deus a me abençoar. Isso é uma estupidez, é uma coisa. Deus é o nosso Senhor, é o nosso Rei, é o Senhor e nós somos servos. Não temos como colocar Deus na parede, como obrigar Deus a fazer nada. Então, assim, vamos nos aproximar dele com o coração contrito, dispostos a nos arrependermos, né, a obedecermos a palavra. E aí sim, naturalmente desse relacionamento, as bênçãos, como é dito no Velho Testamento, né? O Senhor falando lá em Deuteronômio, capítulo 28, dizendo: se ouvires a minha voz e cumprires os meus mandamentos, essas bênçãos te alcançarão. Então a gente não corre atrás de bênção, não. A bênção é que alcança aquela pessoa que realmente se entregou ao Pai, né? Afinal de contas, a vontade do Pai é abençoar os seus filhos, não é? Então, amém. E aí os discípulos, eles lembraram dessa palavra, né? E aí vamos agora para o versículo 18, João capítulo 2, versículo 18, continuando aqui. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Vamos entender aqui. Os judeus ficaram chateados, porque Jesus era uma pessoa desconhecida, entrou no templo botando moral, organizando, né? E aí os judeus pensaram: peraí, com que autoridade você entra no templo e resolve mandar embora os comerciantes, os cambistas? Aí Jesus, qual é o sinal que você faz? Sinal aqui, eles querem dizer qual é o milagre, não é? Qual é o sinal sobrenatural? Aí Jesus diz: olha, o sinal que eu dou é o seguinte: eu destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Repare que Jesus disse isso dentro do templo. Então vamos ver que os judeus entenderam que Jesus estava falando do templo, das pedras, do piso, do teto. Vamos ver, vamos confirmar isso no versículo 20. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Aí quer dizer, eles não entenderam o que Jesus estava falando. No 21, a Bíblia vai explicar do que Jesus está falando. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Olha, exatamente o que aconteceu. Porque ele morreu e ressuscitou depois de 3 dias. Depois de 3 dias. Então, quando Jesus disse destruir este santuário, estava se referindo ao seu corpo dele. Afinal, o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Então, é um santuário. A palavra santo, queridos, quer dizer separado do pecado. Então, Jesus estava dizendo: eu vou destruir o meu corpo, vai ser crucificado, morto. Mas em 3 dias vou ressurgir. Vou reconstruir com o mesmo corpo, né? Ressurreto, com as marcas dos cravos, da lança, né? Na barriguinha, tudo isso. Então, lindo, né? Os judeus na época não entenderam, mas os discípulos guardaram essa palavra. É verdade. E quando ele ressuscitou, diz aqui que eles entenderam, né? Glória a Deus. E aí, o que aconteceu mais, né? Depois disso? Verso 23. Muitos creem em Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Olha, isso aqui é importante. É verdade. Porque aqui Jesus ele está dizendo para nós conhece o seguinte: nosso coração. Conhece o coração do ser humano, né? Conhece quem ama ele de verdade. Não é. Quem está na igreja fingindo que é crente, mas não é crente. É quem está só sentado ali ouvindo o pastor e pensando no jogo que vai passar mais tarde. Ou no programa de auditório, né? Programa de humor, ou na novela. É verdade. Ele conhece o interior da gente. E é exatamente o que ele está dizendo aqui. Porque veja que diz que o quê? Muitos, vendo os sinais que ele fazia, quer dizer, não pela palavra, né? A palavra que ele ensinava não queimou o coração dessas pessoas, né? Mas sim os milagres, os sinais. Então, por conta dos sinais,
dos milagres, as pessoas creram nele. Mas a Bíblia diz aqui que o próprio Jesus não se confiava. Quer dizer, o próprio Jesus, ele não... o próprio Jesus, ele não ficava muito animado com isso. Por quê? Porque ele sabia que aquelas pessoas estavam em busca da bênção. É verdade. E não do abençoador, como a gente acabou de falar. Então, Jesus, inclusive, ele diz, a Bíblia dizendo aqui no verso 25, que Jesus ele não precisava que alguém desse testemunho, que alguém dissesse, esse aqui é mesmo o Filho de Deus. Porque ele sabia bem o que era a natureza humana. Aqui, missionário, de que Jesus está falando? Essa natureza humana de se animar muito rápido e de se desanimar muito rápido. Tem muita gente, né, que fala, eu vou para aprender a palavra de Deus lá no ministério, por exemplo, né? Eu vou e aí mais aquela telefona e diz eu vou, como é a primeira aula, né? Isso. Aí quando passam uns dias, aí manda uma mensagem no WhatsApp. Eu não posso ir. Vou. Tem um aniversário da minha sogra. Tem algum compromisso? Eu não posso ir. Tal. Tem outro compromisso. Eu não posso ir. É o ensaio É interessante que da a festa pessoa... da escolinha da minha filha. Isso. É interessante enfim, que a pessoa ela se anima e depois se desanima. desanima. Então é isso que Jesus... Porque os afazeres do mundo a separa da palavra de Deus, a separa da igreja, a separa de aula de ensino bíblico em qualquer igreja ou no ministério. É verdade. O separa das coisas de Deus, do Senhor Jesus. Seja a igreja, seja um encontro numa casa, um encontro bíblico numa casa, seja um estudo, seja onde for. Isso é interessante, queridos. A gente está falando isso. Jesus. Separa. A gente está falando isso não é para você ficar ouvindo chateado, mas é para você entender que Jesus está falando que essa é a natureza humana. Ou seja, que o homem é assim mesmo. O ser humano no natural, ele assim, tende a embarcar na onda e a desembarcar rapidamente. Veja quantas pessoas lançam uma moda, não precisa nem ser a palavra de Deus. É verdade. Tá na moda usar o cabelo curto. Aí todo mundo vai, corta o cabelo, daqui a pouco. Mas cortei o cabelo e agora? Vou deixar crescer de novo. Calça alta, calça baixa, calça apertada, calça folgada. Saia curta, saia longa. Então as pessoas vão e embarcam e desembarcam rapidamente. Então é isso que Jesus... Até os conjuntos e cantores de louvor. Eu gosto desse levita. A música deles é ótima e daqui a pouco... não gosto mais não desse levita não. Os hinos dele são muito tristes, os hinos são muito alegres. Começa a colocar um defeito. É desse jeito mesmo. Então Jesus, por conhecer essa natureza, ele não estava muito animado com muita gente crendo nele por ter observado os milagres. Então, ele nós sabia aqui que hoje estavam crendo mesmo, outros não. E nós hoje, em que essa palavra que Jesus está ministrando vai ajudar a nossa vida? Sabendo como é a nossa natureza, a gente vai então lutar para a gente tratar essa natureza. A gente vai lutar para a gente conseguir, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, tratar essa nossa dificuldade do ser humano em se engajar com uma coisa e ficar firme, independente do que aconteça, independente de coisas que se levantam, de compromissos. Então é algo que o Espírito Santo vai nos ajudar, mas é importante quando a pessoa conhece quais são as suas fraquezas. E aqui tem o próprio Criador de todas as coisas, nosso querido Jesus, nos ensinando que uma das fraquezas do ser humano é ser como as ondas do mar, que vai e que volta, que vai e que volta. Então, sabendo disso, a gente tem dois caminhos. Ou ficar chateado, dizendo que não é, negando a fraqueza. Porque quando a gente nega uma fraqueza que temos, é ruim, porque quem nega uma fraqueza não cuida dessa fraqueza. Continua na fraqueza, não é? Então, quando a gente reconhece, diz, não, realmente, essa fraqueza não é minha, de Gilberto, não é de Fátima.
não é sua ouvinte, é de todo ser humano. Jesus diz que é a natureza. Todos nós temos humana, isso. Né? Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que convidar o Senhor Jesus, convidar o Espírito Santo para modificar isso em nós. Mas a gente tem que orar por isso, a gente tem que se esforçar por isso, né? Pedir que Jesus lance fora. Pedir que ele lance fora. Essa Resumindo, atividades práticas para você fazer. Ah, pastor, tem domingo que eu não estou morrendo de preguiça de ir na igreja. Vá. Tem domingo mesmo que eu estou com dor de barriga. Vá. Assista ao culto do banheiro da igreja. Ouça. Tem domingo que tem dia que eu não consigo. Estou muito triste porque alguém que eu gosto morreu. Mesmo. Vá, assim mesmo. Lá ele vai confortar o seu coração. Você vai receber conforto, libertação, orientação. Então, assim, é aquela parte que o Senhor ajuda, mas que depende da gente. Para ele ajudar é preciso que a gente vá, que faça o contrário do que o nosso coração está querendo. Isso. Eu tô com a perna machucada, vai mancando. Vai chover canivete, eu vou com um guarda-chuva de aço. Eu tô sentindo o olho ardendo, põe o colírio e vá. Fale com a pessoa que estiver lá, peça a oração, mas não deixe de maneira nenhuma que a sua comunhão seja rompida, né? Não fique para lá e para cá como as ondas do mar, não é isso? É verdade. Glória a Deus. Então tá aí a dica para você e quanta revelação, não é, nessa palavra, não é? Não seja desanimado e tenha bom ânimo, né? Tenha bom ânimo, como Jesus disse. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E com isso a gente encerra o capítulo 2 do Evangelho de João. Olha que bacana. Então a gente vai ver já no capítulo 3, olha, não perca, a gente vai ver algo espetacular. Que pela primeira vez Jesus vai falar claramente sobre nascer de novo. É verdade. Você já ouviu falar, ouvinte, em nascer de novo? O que será isso? Nascer de novo. Será que é reencarnar? Não é não. Você vai ver o que é. Estou adorando ter nascido de novo. Não é? Você gostou, missionário, de nascer de novo? Eu gostei também. E você, ouvinte, já experimentou essa experiência de nascer de novo? Então já o nosso querido Jesus vai falar, mas é depois do nosso intervalinho, né? Nós até vamos daqui agora a pouco. Então. Para um intervalinho e até daqui a pouco. Já voltamos. Fique na paz de Jesus. Vai aí curtindo esses louvores, sendo abençoado. E daqui a pouco a gente volta. Até já. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Muito bem, quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Estamos juntos aqui para darmos continuidade, né? E no nosso primeiro bloco vamos nascer de novo. Vamos agora falar do novo nascimento. E aí, você está querendo? Estamos em João, Evangelho de João,
capítulo 3. Então abre aí a sua Bíblia. Estamos lendo a Bíblia na sequência, né? Então já estamos em João, capítulo 3. Vamos começar do versículo 1. E pela primeira vez aqui, de uma forma bem direta e bem aberta, o nosso querido, amado Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, né? Aquele que quer governar a nossa vida, se você permitir, ele vai falar de um tema que as pessoas não conheciam. Aqui vem um novo ensino que ele vai trazer, onde ele vai mostrar a necessidade dessa coisa de nascer de novo. Aí eu pergunto a você, ouvinte, você já passou por essa experiência? Pelo novo nascimento. Nós aqui já passamos, não é? É verdade. E é uma sensação fantástica ter a sua vida zerada. Começar é o que de todo novo. mundo deseja no Começar de novo. Uma segunda chance. Começar de novo. Então, olha, preste atenção no que vai ser ministrado agora, porque isso que Jesus vai nos ensinar aqui vai realmente modificar completamente a sua vida. Então, João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, diz assim, qual é o título, né? Nicodemos visita a Jesus. Vamos entender. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Pronto, vamos entender. Essa pessoa chamada Nicodemos era um dos principais, quer dizer, era um dos líderes, não é? E ele era um fariseu. Então, como eram os fariseus, era aquele grupo religioso de judeus que ensinava as pessoas as escrituras, a Bíblia, que era muito rígido com as pessoas, mas que eles mesmos não cumpriam tudo o que eles ensinavam, não é? E esse homem, Nicodemos, veja que ele foi falar com Jesus de noite. Né? Eram mascarados, hipócritas, né? Ele foi falar com Jesus de noite, quer dizer, não foi à luz do dia, sinal de que ele tinha algum receio, né? Foi escondido. E que outros fariseus vissem, né? Que ele foi falar com Jesus. E aí ele diz uma coisa interessante, ele diz Rabi, ele chama Jesus de Rabi. Rabi, em hebraico, quer dizer mestre, né? Então ele reconhece que Jesus é um mestre, né? Uma pessoa inspirada por Deus, né? Ele diz, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ele reconhece que Jesus foi enviado por Deus, apesar dos fariseus ficarem perseguindo Jesus toda hora. Mas ele reconhece como, ele diz, porque ninguém pode fazer esses sinais, esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, ele estava reconhecendo Jesus, nem tanto porque o Espírito Santo revelou ao coração dele. É verdade. Mas assim, parecido com a multidão que estava reconhecendo Jesus por causa dos milagres. Isso também explica um pouquinho por que Jesus fazia tantos milagres. Por amor a nós, né? Justamente para realmente atrair a nossa atenção para isso. É por isso que hoje ele também cura, sara, liberta e faz esses milagres, né? Para que a gente veja esse poder que ele tem sobrenatural, né? Sobre todas as coisas. Então, diante dessa saudação, olha, tu és mestre mesmo, vindo da parte de Deus. Veja o que Jesus respondeu no versículo 3. Em verdade, a isto respondeu Jesus. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pronto. Aí Jesus deu uma resposta difícil para ele aqui. Jesus disse em verdade, quando Jesus fala assim, ele está enfatizando, né? Olha, vou dizer um negócio de verdade mesmo para você. Você não vai acreditar. Você não vai acreditar, mas olha, se a pessoa não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não é nem entrar. Não pode nem ver. Pode nem ver. Então, não pode ver o reino de Deus. Não é? Parando aqui, ouvinte, o que você pensa assim? Eita, pastor, então eu tenho que nascer de novo, porque eu não sei nada desse novo nascimento que vocês estão falando aí.
Mas Jesus está ensinando que quem não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Então, primeira lição que a gente tira daqui: tem que nascer de novo, né, missionário? É verdade. Tem que nascer de novo. Agora, como nascer de novo? Né? Você, ouvinte, que nunca ouviu falar em negócio novo nascimento, você está na mesma posição aqui de Nicodemos. Veja o que Nicodemos vai responder no versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Repare aí, que Nicodemos ficou com essa dúvida. Eu já sou um adulto, Nicodemos dizendo, já sou velho, como é que eu vou nascer de novo? Talvez, ouvinte, você tenha essa mesma dúvida, né, missionário? Muita gente tem essa dúvida. Será que eu vou voltar a ser um bebê? Vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? É isso que Jesus está falando? Veja que a natureza do ser humano... vai voltar a ser criança, né? A natureza do ser humano é pensar logo no mundo físico, né? É verdade. Nascer de novo. Aí se lembra do nascimento físico. Mas não é desse nascimento que Jesus estava falando. Repare só o que Jesus vai responder para o nosso querido Nicodemos no versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pronto. Aí Jesus vai estabelecer aqui para Nicodemos que novo nascimento Jesus está falando. Jesus diz de novo: em verdade, olha, estou falando mesmo, eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito, são dois nascimentos aí, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí a gente pergunta a você, ouvinte, você já nasceu da água e do Espírito? Porque da barriga de sua mãe a gente já sabe que você nasceu. Se você está nos ouvindo agora, você nasceu da barriga de alguma mulher, não é? É verdade. Ainda não temos, no nosso mundo atual, com a tecnologia de hoje, não dá para a pessoa nascer de outro modo, que não seja, mesmo o bebê de proveta, onde há fecundação in vitro, no laboratório, no final das contas, o óvulo fecundado, o embrião implantado na barriguinha da mulher. Então, todos nós que estamos aqui na Terra nascemos da barriguinha de uma mulher. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que para entrar no reino de Deus, anote aí no seu caderninho, ouvinte, é necessário nascer da água e do Espírito. Espírito está com E maiúsculo na sua Bíblia? Na nossa está, né? É verdade. Espírito com E maiúsculo significa que está falando de quem? Do Espírito Santo de Deus. Está falando do Espírito Santo. Então, vamos entender. Pastor, o que é nascer do Espírito? É quando você chega para Jesus e diz: olha, Jesus, eu realmente reconheço que a minha vida até agora não foi uma vida que te agradou. Eu reconheço que eu nem conheço a tua vontade. Eu nem posso dizer onde foi que eu errei, porque eu nem conheço a tua palavra. O que eu sei é o que todo mundo me diz, que realmente adulterei, roubei, de repente se você desviou algum dinheiro, não paguei imposto, roubou do mesmo jeito, né? Fiz isso, fiz aquilo outro, magoei pessoas. Então a gente sabe o que é certo e o que é errado, não é? Então a gente reconhece isso, se arrepende, e nesse momento que a gente se arrepende, que a gente diz: Jesus, eu percebo que eu, governando a minha vida, não está dando muito certo, não. Eu quero que o Senhor venha governar a minha vida. Nesse momento que Jesus assume o governo da sua vida, você já viu, missionária, quando tem lá um restaurante que era sujo, ninguém gostava, disse que a comida era ruim. Aí quando esse restaurante é vendido, o novo dono, qual é a primeira coisa que ele faz? Coloca uma placa, na nova administração, não é assim? Venha conhecer. Não é assim que ele faz? Porque ele também tenta mudar a decoração, mudar alguma coisa, mas ele coloca... Nem que seja as toalhas. Nem que seja as toalhas, mas ele coloca uma faixa, nova administração. Venha conhecer. Então, ele quer falar para todos: olha, não é mais a mesma administração.
que a comida não era tá ruim, mais com a comida ruim, que era agora sujo. é gostosa, Agora tá venha conhecer, dê uma chance. venha acreditar. Né? Então, queridos, nascer do Espírito é isso. Quando a gente se entrega dessa maneira dar uma para chance pra Jesus, Jesus. aí Como diz uma Jesus canção. ele vem sobre a nossa vida e diz, bom, você me convidou para lhe governar, muito bem. A partir de agora, o Espírito Santo que eu envio, ele vai recriar o seu interior. Olha, o seu espírito, queridos, o seu espírito, que é o seu recheio, que é quem realmente você é, ele vai ser recriado, refeito do zero. Do zero. Ele vai ser recriado instantaneamente. Isso é que é nascer do Espírito. E pastor, eu posso viver a vida toda e não nascer do Espírito? Porque você nasceu da carne, né? Nasceu da barriguinha de sua mamãe. Se você passar a vida toda e nunca tomar essa decisão, o seu restaurante vai continuar sujinho e com a comida ruim. Mas se você tomar a decisão de dizer, não, eu não vou mais administrar minha vida, não. Quem vai administrar agora é Jesus. Agora é Ele. Aí Ele chega e você dá liberdade para Ele recriar o seu interior. E nascer da água, então, do Espírito, você entendeu, né, ouvinte? É o Senhor vir e recriar o seu recheio, o seu espírito. Olha, a sensação é impressionante. É lindo. E nascer da água, queridos, é o momento em que você publicamente vai confessar isso para todos através do batismo. Você vai nas águas do batismo ser mergulhado e naquele momento a Bíblia diz, olha, naquele momento você se arrependeu dos seus pecados, confessou para todos. Jesus é quem administra a minha vida agora. Entreguei o governo da minha vida para Ele. Naquele momento será salvo, né? Lemos isso já em Marcos, né? Então, naquele momento que você desce nas águas, aquela velha criatura, velho homem, velha mulher, está sendo sepultada. A Bíblia promete que nem Jesus foi sepultado. E quando você sobe as águas, aquele momentinho de nada, quando você sobe as águas, a Bíblia diz que você está ressuscitando junto com Jesus, do mesmo jeito que Ele ressuscitou. Então, queridos, é isso que Jesus está nos ensinando. Quem não fizer, quem não passar por esse novo nascimento, missionária, leia de novo o versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pronto. Agora você já entendeu, ouvinte, o que é nascer da água e do Espírito? Quem não passar por esse nascimento, novo nascimento da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Então agora você já sabe. E aí, Jesus ele vai detalhar um pouco mais no versículo 6. Olha só o que ele vai dizer. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é que Jesus está dizendo? O que é nascido da carne? Quem é nascido da carne? Todos nós. É verdade. Todos nós nascemos um dia da barriguinha da nossa mãe. Então, nós todos somos nascidos da carne. O que é nascido da carne é carne. Essa segunda carne que Jesus está falando, está dizendo assim, ó, você que só nasceu da sua mamãe, você é dominado pelos desejos da carne. É a carne, é os desejos do seu corpo que te dominam. Agora, Jesus diz, o que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, é Espírito. Aí Jesus está dizendo, olha, quando você permitir que eu governe a tua vida, aí o Espírito Santo de Deus é que morará dentro de você e que vai te dirigir para onde você tem que ir, não é? Então essa é a diferença. Vocês entenderam agora quando Jesus diz o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então essa é a diferença. E aí no 7, Jesus vai dar assim uma pequena puxadinha de orelha em Nicodemos, né? Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então Jesus está dizendo, não fique espantado, Nicodemos, de eu dizer para você, você tem que nascer de novo. Não fique admirado, não. É como quem diz assim, é mais ou menos assim, missionário, não sei se você já percebeu isso. Tem pessoas que, ao tomarem contato com a palavra de Deus, dizem assim, e tem que mudar tanto assim?
Poxa, eu pensei... Aí como se Jesus respondesse, e você acha que vivendo do jeito que você tá, você vai chegar em algum lugar bom? Não é? Então é como se Jesus dizendo, não se admire não, de eu dizer, você tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo mesmo. Olhe para a sua vida. A gente hoje, né, missionário, olhando como era a nossa vida, antes da gente tomar essa decisão, né, de entregar o governo da vida a Jesus e nascer de novo. Era horrível. A gente vê como era ruim, como é que a gente queria chegar até a água lugar, faltava para beber. não é? Vivendo daquela maneira. Água de matar sede. Não é? Então não ia chegar a lugar nenhum. Então Jesus diz assim, ó, está dizendo para você, ouvinte. Ouvinte, Jesus está dizendo assim, ouvinte, você está admirado, pensando assim, tem que nascer de novo? Tem que nascer de novo. Para ter uma nova vida completa, em todos os sentidos. Seguir para a presença de Deus. Espiritual e material. Não é? Como é que é seguir para a presença de Deus vivendo como está vivendo? Não é? Hoje a gente já está colhendo o fruto do que a gente plantou, né, no passado recente. Então agora a gente vai ter que mudar a plantação, vai plantar uma nova semente, né, para a gente colher outros frutos. Aí no versículo 8, Jesus diz assim, ó, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Eita, vamos entender. Jesus disse, o vento sopra onde quer. Ouves a voz. Qual é a voz do vento? É assim. O barulho do vento. Né? Tem lugares que faz. Muito mal. Chega a assoviar, né? Então você ouve o vento. Né? Mas você não sabe de onde vem o vento. Nem para onde vai o vento, né? Ele passa. Você não sabe, não tem como saber. Ele vai, entra, né? vai, sai. E aqui Jesus está dizendo assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, Jesus está querendo dizer assim, olha, aquele que nasce do Espírito Santo, aquele que entregou o governo de sua vida a Jesus, passa a ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Não mais sabe para onde vai, mas sempre pergunta, Espírito Santo, eu quero ir por ali. Esse é um caminho de Deus? Esse é um caminho que te agrada? Né? Você deixa de tomar suas decisões sozinho e passa a ser dirigido pelo Espírito Santo. Isso, ouvinte, faz uma diferença gigantesca na nossa vida. É assim que a gente é liberto de tomar más decisões, né? Decisões erradas, que no futuro vão cobrar uma conta pra gente. Não é? Porque não tem jeito. A gente planta hoje manga, vai colher manga. Planta mamão, vai colher mamão. Não vai colher goiaba. Então, se a gente toma uma decisão errada hoje, lá na frente vai vir o resultado. Então, a gente passa a ser como o vento. Quem nos dirige é o Espírito Santo. É assim que Jesus está dizendo. Assim é aquele que é nascido do Espírito Santo. É o Senhor quem dirige, não é? Então, isso é um negócio muito forte. Veja que Nicodemo levou uma trombada aqui espiritual e veja que era uma pessoa líder religiosa. Considerada sábia, né? Então Nicodemos ainda tá meio atordoado com essa trombada. Aí no versículo 9 ele diz assim: então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Nicodemos não entendeu ainda, né? Aí Jesus vai responder para ele. Veja que foi duro para ele entender, né? Ele não tinha o programa aqui para mastigar tudinho. E ele foi buscar Jesus, vamos nos lembrar, impressionado com os milagres, não é? Ele ainda não estava entendendo e Jesus estava dando a ele essa oportunidade única de aprender direto do mestre. Então Jesus acudiu ele dizendo o seguinte, no verso 10. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Olha, puxou a orelha de novo, né? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Jesus está dizendo a Nicodemos, olha, eu estou dizendo isso a você porque eu vi isso junto de meu Pai, do céu de onde eu vim. Eu sou o Filho de Deus, eu, o Pai e o Espírito Santo. Eu recebi essa missão de vir aqui e de contar para vocês isso. Nicodemos,
eu tenho ensinado isso por onde eu tenho passado. Mas vocês, Jesus diz, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Vocês, fariseus, em vez de estarem abrindo o coração e ouvindo o que eu estou falando, vocês estão sempre preocupados em me combater, em me perseguir, em tentar armar pegadinhas para eu cair. Então é isso que Jesus está falando para ele. Aí no verso 11, veja só, no verso 12, veja o que Jesus diz. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como creis se vos falar das celestiais. Então Jesus está dizendo, ó, se nas coisas aqui da terra, Você eu não estou crê? ensinando a vocês, mostrando os milagres, vocês não estão crendo, como vocês vão conseguir crer se eu falar de coisas celestiais? Porque esse assunto é celestial, né? É, Espírito Santo. Nós não estamos falando de um novo nascimento físico. Não. É um novo nascimento do seu espírito interior. É Porém, aquele novo nascimento que você pode ver em algumas pessoas, que é conhecida na mídia, passou numa reportagem. Chiquinho matou Juliano e está preso. E agora ele é crente e pastor. é esse o novo nascimento. Quer dizer, o camarada foi... Essa é uma Matou? evidência, né, do novo Novo nascimento. nascimento. Muita gente se aperreia com isso. Agora só quer ser o bonzinho. O Mas cara foi... matou, roubou, Não é? foi preso e agora quer dizer que é pastor, que é anjo. Mas foi para isso que Jesus veio morrer na Para cruz. trazer um novo nascimento. Para chamar pecadores ao arrependimento. Isso, não é? ele se arrependeu, É. Jesus o perdoou e aceitou Jesus como governador de sua vida e o Espírito nasceu de Santo novo. foi morar dentro dele. E opera através dele. É verdade. Então veja que é uma coisa celestial mesmo. É algo sobrenatural. Isso que Jesus está conversando aqui com Nicodemos e que a gente está conversando aqui Isso é um exemplo, com os né, irmãos, prático, né? assim, É um para ótimo você exemplo ver. para ver o que é. Inclusive, Que é nascer de novo. o que eu ia dizer era o seguinte: o nascimento é interior, como a missionária falou, o espírito muda, mas a mudança interior reflete no exterior. Todo mundo começa a ver a nova pessoa, A a pessoa nova fica criatura. radiante, a pessoa fica feliz. Ela também muda de aspecto Não é físico. verdade? De dentro para fora, Tem né? gente que pergunta, você fez uma plástica? É verdade. Você está com outro rosto? Foi o que aconteceu. Você está mais jovem? O que é que tem? O que é isso? Você está em O paz, que é que você né? fez? Seu rosto está leve, antes vivia um rosto pesado. Né? É. Glória a Deus. Aí no versículo 13, Jesus continua falando aí para Nicodemos da autoridade que Jesus tinha em falar essas coisas para ele. Veja aí no versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Olha aí, Jesus Ele está coloca, dizendo, né, Jesus está dizendo o seguinte, que Jesus está dizendo assim: olhe, Nicodemos, eu estou falando isso para você porque ninguém, você que é um ser humano, nem o sacerdote, nenhum desses homens que ensina subiu ao céu. Mas eu, Jesus, eu sou o Filho do Homem, como ele é chamado muito aqui em João. Eu sou o Filho de Deus. Eu não subi ao céu, não. Eu desci de lá. Então, o que eu estou lhe falando, Nicodemos, eu estou lhe falando com a autoridade do Deus Todo-Poderoso, que se esvaziou da sua condição de Deus para vir a essa terra e ensinar aos seres humanos como seria feito para poder voltar a ter comunhão, não é? Com Deus. E aí no 14, veja aí. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia, aleluia. Ou seja, aqui Jesus está narrando, né, um acontecimento que a gente vai ler no Velho Testamento. Foi um momento em que Deus quis mostrar para o povo de Israel como seria o futuro, né? Deus quis fazer uma sombra, uma amostra grátis ali do que seria, o que aconteceria com o Salvador. O povo começou a ser mordido por serpente no calcanhar, começou a ficar doente, e aí Deus mandou Moisés fazer uma serpente e levantar essa serpente assim no madeiro, no deserto, e quem olhasse para a serpente
ficaria curado. Deus mandou Moisés fazer isso, ensinando para o povo, olha, quando o Messias chegar, ele também vai ser levantado numa cruz, não é? Isso. E todo aquele, como Jesus está dizendo aqui, ó, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, por isso Jesus ele foi levantado naquela cruz, queridos, porque tudo que a gente faz aqui, não é missionário, é pela fé. É verdade. Por isso que Jesus está dizendo, para que todo o que nele crê. Você precisa crer primeiro, para em seguida a plantação da semente da sua fé trazer para você frutos de paz, de salvação, de comunhão com Deus, de novo nascimento e principalmente ao morrer, né? Primeiro, você já perde logo o medo da morte. Eu estou com medo, pastor, da morte. Não. Morreu, abrir e fechar de olhos, já está na presença do Senhor, do teu Pai amado. Se você creu, porque quando estiver do outro lado, não há mais espaço para a fé, porque aí você já estará vendo a realidade do mundo espiritual, não é? Então é isso que Jesus está nos dizendo aqui. Tem que crer antes. Então, queridos, muito preciosa essa revelação do novo nascimento. Relembrando, é preciso nascer de novo do Espírito e da água. Na água é no batismo adulto, não de criança, porque no batismo adulto a pessoa se arrepende e confessa seus pecados. Só uma pessoa... a Jesus, né? Não é a gente, pastor. Jesus. Só a pessoa que já tem entendimento pode fazer isso e nascer do Espírito. Realmente entregar o governo de sua vida ao Espírito Santo. Eu queria, junto aqui com a missionária, orar pela sua vida para que você tenha gosto e coragem e desejo de passar por esse novo nascimento, para que você possa ver e entrar no reino dos céus. Se você puder fechar os seus olhinhos onde você estiver, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, junto à minha fé aqui, com a da missionária Fátima, pedimos, Pai, intercedemos por esses ouvintes que haja um novo nascimento nessas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Venha trazer, Pai, Espírito Santo, venha convencer esses corações. Não é a nossa palavra, o Senhor ensina que é o teu poder, é o Espírito Santo que vai nos corações e convence dessa necessidade do novo nascimento. Para que haja um antes e um depois de te conhecer. Em nome de Jesus, eu ministro na sua vida, ouvinte, que você tenha essa segunda chance, que você se entregue, que você procure um local, procure a igreja evangélica mais perto da sua casa. Em nome de Jesus. Vai lá, fala com o pastor, diga a ele, eu quero nascer de novo, eu entendi o que é o novo nascimento, eu quero que Jesus passe a governar a minha vida, eu preciso, eu desisto de continuar administrando a minha vida. Eu quero aceitar o governo de Jesus na minha vida. O governo de Jesus na minha vida pleno, total, absoluto, inquestionável, sem restrições. Pai, ouve, Senhor, eu te peço o que essa pessoa está dizendo, porque muitos estão dizendo isso agora, Senhor. Amém. Muitos estão confessando isso, pedindo isso. Cuida, Pai, dessas vidas, orienta, dirige, Espírito Santo, porque novos nascimentos acontecerão. Amém. E novas pessoas estarão entrando no teu reino, Pai. Amém. E esse é o motivo da nossa pregação. E tudo que estamos fazendo aqui, os irmãos e a rádio, tudo tem esse único objetivo, Senhor, de levar as pessoas a conhecerem a tua presença, o teu governo, o teu reino e a poderem entrar no teu reino, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Se você concorda, ouvinte, diga amém. Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus, queridos ouvintes. Aleluia, que muitas vidas aí foram salvas e tocadas, eu creio, em nome de Jesus. Então, queridos, se você quiser estar conosco, para você aprender mais a palavra de Deus, saiba que nos reunimos todas as quintas-feiras,
às 8 horas da noite, na Requinte Recepções, aqui no bairro do Arruda. Nessa semana não teremos, essa última semana do ano, mas na semana seguinte, a 1ª de janeiro, dia 5, estamos firmes e fortes. Se você tem uma igreja evangélica perto da sua casa, vá, não deixe de ir, assista aos cultos, se entregue a Jesus. Se você já é membro de uma igreja, participe mais, se integre lá nos ministérios, sirva a Deus, ore a Deus para ver o que Ele quer te usar para fazer, sabe? Frequente a escola dominical, o discipulado, o grupo, seja lá como se chama a orientação e ensino na sua igreja. Se aproxime do Senhor, mergulhe nele, que é uma grande maravilha que te espera, maravilha de paz, maravilha de conhecimento e de intimidade com o nosso Paizinho querido do céu, tá bom? E se você quiser ouvir os programas anteriores, basta, se você tiver Facebook, procura a nossa fanpage lá. É só procurar por Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ok? Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Se você não tem Facebook, não tem problema, é só entrar no nosso blog, tá lá, o endereço é Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br, ok? Blogspot é B de bola, L de lata, O de Orlando, G de gato, S de sapo, P de pato, O de Orlando, T de tatu. Se você for entrar pelo seu telefone celular ou pelo tablet, às vezes, se você tiver numa internet mais lentinha, demora mais você um pouco, pode ver que você toca ali no programa para começar a ouvir o áudio, pode demorar alguns segundos. Aí espere um pouquinho que começa ali, tá bom? Todos os programas estão na internet e compartilhe, copie, distribua. Fique à vontade, que a palavra de Deus é para a gente compartilhar mesmo, tá bom? Amém. Então fiquem todos na paz de Jesus e até o próximo programa. Até amanhã. Até, tchau, tchau. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.